Yeah. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's say. A matriarca da família Oliva, Maria Alves de Oliva, foi uma mãe que pariu 14 filhos. 10 sobreviveram e foram educados por ela e por João Oliva Alves, o jornalista reconhecido e aplaudido, dentro dos princípios que norteavam a vida de ambos, que eram os da moral cristã católica. Todos eles educados com essa rigidez. Neste vídeo de memórias, o jornalista Luiz Eduardo Alves de Oliva, advogado, filho de Maria Alves e de João Oliva Alves, dá um depoimento emocionado acerca da personalidade da sua mãe, Maria Alves de Oliva, mulher de pulso forte na educação dessa numerosa prole. Vamos acompanhar o depoimento de Luiz Eduardo Alves de Oliva. Minha mãe é uma mulher também fora de curva, em muitos aspectos. Eu já disse a você que falar para você sobre mulheres da família há de haver um certo cuidado, porque você é autor de um livro muito bonito, que eu ainda preciso ler como um todo, eu li partes dele, que você me mandou algumas partes. Eu não tenho, eu acho que não tenho o livro ainda todo. Você mandou algumas coisas que você escreveu sobre as mulheres fortes de sua família. E você sabe essa importância. A gente discute muito nos dias de hoje a questão feminista e sempre eleva as mulheres que tiveram uma atuação intelectual ou de luta de libertação pelas mulheres, o que está muito certo. Mas existe uma outra faixa de mulheres que tiveram uma personalidade muito forte e que, no entanto, elas não tiveram um condão eu diria, de uma luta pelo feminismo, se não para se impor como tal. Minha mãe é uma dessas. Eu sou de uma família de mulheres fortes. E ao dizer isso, eu até me remeto um pouco à figura de Ilma Fontes, que morreu essa semana. Do artigo que você leu, que eu escrevi, eu cito Ilma como uma personalidade das mais fortes da geração dela, se não a mulher que mais brilhou do ponto de vista da ação artística. Eu não digo nem da ação cultural como um todo, porque você tem mulheres excepcionais. Eu não falo nem de... Talvez Terezinha seja da geração de Ilma e que tem um lustre do ponto de vista histórico que Ilma não chega junto, mas são vertentes diferentes. Mas de uma visão multifacetada, Ilma teve esse papel. E eu digo também, lá, ao falar de Ilma, eu falo da arte como uma forma, uma questão transformadora da própria sociedade nos costumes. Porque Ilma não teve aquele papel da luta política necessariamente, um feminismo sistemático, senão uma luta pela posição dela como mulher, como lésbica, como intelectual, como tudo isso. Isso eu situo. Então é preciso separar essas vertentes quando a gente vai falar no mundo machista das mulheres, sobretudo, para saber pontuar certas mulheres. Porque minha mãe, por exemplo, ela tinha um pensamento voltado para uma cultura machista. As mulheres eram das prendas domésticas, os homens tinham uma outra conotação dentro de casa. E isso era errado do ponto de vista do politicamente correto, se a gente for falar. Mas se for falar da personalidade da minha mãe, eu tenho que partir primeiro que nós somos de uma família de mulheres fortes. Mulheres que se personificaram. A minha bisavó, que não era mãe dela, porém havia uma relação muito grande dos Olivos, a minha bisavó, que não era a avó dela, que era a avó de meu pai, dos Oliva, são primos carnais, mas minha mãe é quem mais tinha informação sobre ela, interessante, que era pelas relações familiares, era a velha Eduarda Oliva, que veio a ser a avó de Celso Oliva, vem a ser a mãe de tio Chiquinho, vem a ser a avó de Edmeia. E Eduarda Oliva já recebe um nome relativamente masculino, porque é muito difícil Eduarda, isso no século XIX. E eu
tenho meu nome Luiz Eduardo por conta desses dois. Eu já falei da minha avó aqui para você. Do lado da minha mãe, nós temos a velha Defra, que é a minha avó, mãe de minha mãe, Josefa Alves dos Santos, que era, por sinal, comerciante, analfabeta, uma mulher polida, que conseguia, era assim, uma lady da cidade, a senhora da cidade. Uma vez o pai de Gegel, eu também já falei isso, me encontrei com ele no iate e falando de Riachão do Dantas, ele disse: você conheceu lá do Riachão Dona Defa? Eu disse: minha avó. E ele disse: foi a maior comerciante do interior do país. Eu fui caixeiro e vendia a ela. E minha avó teve uma casa de secos e molhados que vendia desde os maiores tecidos a jabá. E ela era uma mulher rica, né? E ela tinha uma personalidade muito forte. Tanto que meu avô, João Isaías, o pai de mamãe, que era um artista, era um homem que era da roça, fazendeiro, mas era tudo aprumado. Papai dizia: a melhor cerca, a melhor junta de boi. Ele tinha uma visão estética da coisa. Foi soldado do Floriano Peixoto, eu já escrevi um artigo sobre ele. E ele dizia: Deus me levou para Copacabana e o diabo me trouxe de volta. Ele participou da Revolução das Armadas quando foi requerido e foi para a guarda pessoal do Floriano Peixoto. Mas meu avô, que tinha esse homem soldado, que foi para as fazendas de café e contava, ele era agregado de fazenda, que a forma de se vingar dos maus tratos era quando ia pegar água no poço, eles urinavam dentro da água e forçavam os patrões terríveis da época a tomar água de urina sem saber que estavam tomando, mas era uma forma de protesto daquela época dos maus tratos, porque ele vem da escravidão. Pois esse homem forte, ele subjugou-se ou sucumbiu diante da fortaleza da minha avó Defa. E ele dizia: se eu apitasse nessa casa, quando, por exemplo, Maria Pequena, que é a minha irmã mais velha, e foi criada por minha mãe desde os 14 anos, mas mais minha avó e meu avô, que era chamada de meu pai e minha mãe, quando ela foi casar com mamãe, resolveu levar Maria Pequena com ela. Maria Pequena, a princípio, não queria ir. Mamãe, mas Pequena conta isso. E meu avô dizia: se eu mandasse nessa casa, você não ia. Ou seja, ele não apitava coisíssima nenhuma. Então, minha avó era uma personalidade forte. E educou minha mãe com essa personalidade forte. E com os zelos do meu avô. Então, minha mãe, minha avó, ela era assim, ela era muito zelosa pelas coisas. Ela tem um relógio de parede que me passou para mim, um relógio centenário, e que ela era toda sofisticada, e tinha as coisas dela, ela era um tanto quanto conservadora em muitas coisas. Até na questão sexual ela era aberta, mesmo que ela brincava com a gente. Minha mãe não gostava. Tem termos que, se eu fosse dizer aqui, ia se assustar. Para você, eu conto daquelas que você precisa passar adiante. Uma vez eu dizia, perguntava, brincando a ela: minha avó, e tal, se a gente beijar? Disse: não, não, beijar não pode, não. Aí eu disse: e casar? Ela disse: casar pode. Minha mãe ficava puta da vida com isso. Minha mãe entra caducando, minha mãe entra caducando. Mas ela era assim, por exemplo, o bisavô do Aloysio Mercadante, que era irmão dela, irmão natural, como se dizia, Zé Patrício, ela tinha uns vasos que Zé Patrício tinha mandado para ela, algumas coisas, que ela tinha todo um cuidado. Não mexa, não toque, que foi Zé Patrício que me mandou. Então, ela era muito fervorosa, muito família. E mamãe trouxe isso dela. Muito religiosa. Mamãe tinha tudo para ser uma mulher, para estudar bastante, porque o que ela queria, filha rica. Minha avó só tinha ela de filho mesmo, minha avó era uma mulher rica do interior. Meus amigos brincam que ela contava que tinha 42 casas só em Riachão, 2 fazendas, etc. E minha avó. E minha mãe nunca se incomodou com essa questão. Eu acho que eu saí muito essa questão do dinheiro, dos bens materiais. Então, minha mãe não tinha essa preocupação com isso. A minha preocupação de minha mãe era uma preocupação com a educação rígida, religiosa. Minha mãe era monarquista. Ela gostava muito da rainha, da princesa Isabel, votou pela monarquia, mas ela tinha uma visão, com base realmente nos cânones da religião católica, e era que ele queria ter um filho padre. Me educou, já contei essa história: meu filho, ajudai que eu seja um bom padre, papai, você passou, seja um bom padre. Mas ela, quando veio, ela casada com o primo intelectual, e era dentro de casa. Foi o esteio, foi quem primeiro ensinou a gente, cuidava da gente. Minha mãe costurava, minha mãe fazia comida, minha mãe arrumava a casa, minha mãe pariu todos os anos, foram 15 vezes.
Eu só me lembro, Jorge, de minha mãe barriguda. Eu, pequeno, olhava para ela barriguda, porque era um atrás do outro, é uma escadinha. Meu pai não deixava sentar. Quando ela se acomodava, o velho pauleira, e ela gostava, naturalmente. E, e ela, tanto que ele tem uma poesia belíssima para ela, né, nesse último livro, né, que é aquela poesia que ele fala um amor outonal, amor de outono. E ele era totalmente apaixonado por ela. Macepa, uma vez, uma das raras. Macepa foi é engraçado que encontrei agora um filho de Macepa na internet. Macepa foi uma figura sergipana que virou muito mais lendária até a mim. Porque Macepa foi embora cedo, mas Macepa foi daquela velha turma da Gazeta, Zé Rosa, meu pai, Pascoal. Diziam que Macepa tocava muito bem violão, que Macepa era o cara que tocou com João Gilberto, foi companheiro de João Gilberto aqui e tal. Havia muita lenda sobre Macepa. Não sei se você já ouviu falar dele. E talvez Anselmo Gosta tenha falado dele, algumas pessoas. E Macepa, uma única vez que Macepa veio aqui para Sergipe, uma daquelas vindas, eu era do PSB, e Zé Rosa, eu, Macepa, Renatinho, não é Renatinho de Propriedade, não, Renatinho Lucas, aquele outro Renatinho, papai chamava de Soda Cáustica, aquele do PSB, que inclusive Alberto Guerreiro Ramos dedica um livro a ele, segundo Zé Rosa de Oliveira Neto me disse. Então, sentamos no Baltabaréu ali, no Salgado Filho, e Macepa virou para mim quando disseram, é filho de João Oliva. Ele aí disse uma brincadeira à época, que para mim foi um elogio para papai e para minha mãe. Ele disse, João Oliva era um único jornalista que tinha tesão pela sua própria mulher. Porque ele quis mostrar o lado boêmio dos jornalistas, o lado puteiro dos jornalistas. Papai, Zé Rosa me contava, eu já conversei isso com o Pascoalzinho, que o velho Pascoal, o jornalista, era o sujeito, era o melhor repórter daquela geração. Eu não sei se alguém já lhe contou isso. E Pascoal, você que está escrevendo sobre jornalismo, Pascoal tinha uma facilidade muito grande de, nas entrevistas, ele tinha uma memória fabulosa. E ele, se eu tenho uma boa memória do passado, a memória de Pascoal era momentânea. Parece-me que Clara Angélica é mais ou menos assim. Ele, quando ele fazia as entrevistas, ele não precisava de gravador de coisa nenhuma. Ele conversava, sentava na redação e escrevia aquilo tudo. E contava-se que, segundo Zé Rosa de Oliveira Neto, falecido, meu primo, que uma das grandes fontes de informação de Pascoal eram as putas, as prostitutas. Olha que coisa interessante. Elas recebiam a fina flor, entre aspas, da sociedade, os senhores da sociedade sergipana. E Pascoal devia ser um puteiro, mais do que Pascoalzinho, que é o camisolão. Ele, ao ter um relacionamento muito bom com as putas, elas colhiam muitas vezes na alcova informações importantes que ele manteve. Se é folclore ou não, é extremamente interessante isso na questão do jornalista. As prostitutas nas alcovas, muitas vezes colhiam informações e passavam para Pascoal e ele para colocar na imprensa, e ninguém sabia qual era a famosa fonte. E provavelmente foi isso que inspirou os constituintes de 1988 para a preservação da fonte. Provavelmente algum deputado putanheiro quis proteger-se e botou na Constituição que não vai sair piada. Isso não teve nada disso. Mas teve a história de Pascoal. Então, esses jornalistas, eles tinham essa história. Meu pai não, era um apaixonado por minha mãe. Era um apaixonado de tal maneira que, eu não sei se você lembra, o próprio livro, Amor, este livro daqui, que é Mural de Impressões, que é o último livro de João Oliva, ele abre, que eu acho que ele descreve muito a personalidade de minha mãe, um amor de outono. Então, ele diz, amor de outono é aquele amor já que não é nesse período que a gente está vivendo. Nem é mais o verão, nem é o inverno ainda. Nem é fogo, nem é frio. E ele descreve, aliás, Luiz Antônio Barreto dizia que foi colher algumas coisas e disse que papai abortou o grande poeta que ele era. Mas ele tinha medo de ser poeta, porque ele era tão autocrítico, que ele escreveu poucas poesias. E era um apaixonado pela poesia. Então, nesse texto de Amor de Outono, é uma poesia de gente grande. Ele diz, um amor outonal,
cuja beleza calma tem um doce langor no final do tarde, e folhas ao cair de brisa que acalma, do sol a declinar, já não queima nem arde, a pressão dos seus braços e afago e ternura, do laço que aperta, mas não fere nem corta. Seu amor não é mais chama, mas transmite a quentura, vinho que agasalha, de leito que conforta. Seus olhos têm a luz de uma tarde vestível, de morno e doce brilho, bem sereno e bem puro, e as formas discretas do seu corpo macio ainda exalam o odor de um fruto maduro. Ao calor desgastante de um verão ardente, prefiro o convívio de um clima temperado, que ora esfria, ora aquece moderadamente, em ritmo sempre harmônico, nunca exagerado. E então, nesse porto de amênias delícias, lanço minha âncora, armo minha rede e entrego-me ao embalo envolvente das carícias, que me extingue as angústias, matam a minha sede. Isso ele fez em 1988, quando a velha tinha 80 anos, eu acho. Então, João Oliva era isso. Era 60 anos, acho. João Oliva, Maria Alves era isso. E ela nos educou com força das questões, sobretudo da moral cristã religiosa. Dizíamos, obrigávamos a tomar a bênção. A música do samba do Ernesto, por exemplo, que é a música que os meus sobrinhos resolveram, me pediram, Roquinho me pediu, tio, me faça uma música, uma letra para minha avó, porque ela, seguinte, minha mãe, ela não abria mão, das questões religiosas. Para ela, pedir a bênção para ela era fundamental. E ela costumava dizer, se você chegasse e entrasse com ela e não pedisse a bênção, ela dizia, você dormiu comigo hoje? Era assim que ela falava. Por quê? Porque ela não aceitava que você não pedisse a bênção. Uma vez, Carmelita, minha irmã, Carmelita tinha um sonho, uma coisa muito forte, ela disse, Carmelita, a bênção. Carmelita foi dormir com raiva dela. Passou e não pediu a bênção. Volta aqui, a minha bênção. Carmelita não deu. Ela disse, a bênção, Carmelita ficou calada. Ela, vem cá, moleca. Pegou uma sandália, me deu a mão. Aí deu uma palmada, a bênção. Carmelita calada. Ela, a outra palmada na outra mão, a bênção. Rapaz, ela começou. Minha mãe não abriu mão. Parecia aquela coisa meio da... E nós filhos todos assustados, porque Carmelita resistindo. E ela não sossegou. A bênção para ela era tão sagrada que ela fez que nem Cristo com os vendedores do templo. Até que chegou o momento que ela, Carmelita, aos prantos, a bênção, mamãe. Ah, moleca, Deus lhe abençoe, agora vá dormir abençoada. Mas sem dormir abençoada você não. Então, isso era Maria Alves. Aquela história que eu lhe contei, de Almiro chegando, ou quando ela se irritava com o papai, intelectual de merda, médico de merda. Em compensação, deixou diários maravilhosos, sabe? Aí, tanto que quando Roquinho me pediu a letra, ele mandou uma parte da música e eu fui cutucar. E como ele me pediu, eu fiz a letra como se eu fosse neto e não como se eu fosse filho. Há uma coisa interessante nessa música, que hoje é o grande sucesso do samba do Ernesto, já com clipe, com tudo. O lado interessante dessa música é que quando eu acabei de fazer a música, a parte primeira, a letra, mandei para ele, ele me botou, eu não gostei da parte da melodia, interferi. Eu não sou compositor de música, eu me meto na melodia. Eu faço lalaiá, eu sugiro coisas diferentes, mas eu sou letrista. Eu não sou compositor da música. As que eu tenho, não tenho nem coragem de mostrar, mas as que eu tenho, melodia e música. Não canto. Eu cheguei a aprender violão quando eu baixinho, mas abandonei, mas eu fui e ficou com aquilo na cabeça. Só que minha mãe, ela que, quando eu nasci,
ela, interessante, ela me dedicou, no meu nascimento, ela entregou, ela e meu pai, para ser meu padrinho, o irmão mais novo do meu pai, Stefano, que ainda é vivo, o único irmão vivo, e minha madrinha, que era colega de irmã Dulce, de Linha Dolores Freira, que era minha prima. E minha mãe, na verdade, botou os dois para ser meu padrinho de apresentação e me consagrou a Nossa Senhora da Conceição e a São Pio X. Tanto que todo 8 de dezembro ela dizia, meu filho, já foi visitar seus padrinhos? Então, todo 8 de dezembro eu tenho, agora que a catedral está fechada, porque lá na catedral você sabe que ali em cima tem Nossa Senhora da Conceição do lado de São Pio X de hoje. E acabei me apaixonando pela figura do cardeal Sartre. Li, conheço tranquilamente a história de São Pio X, que é meu padrinho. Eu digo que eu sou um homem abençoado. Eu devia ser era prefeito de Aracaju, porque se o padroeiro da cidade, a padroeira da cidade é de Aracaju, é Nossa Senhora da Conceição, e o padroeiro é São Pio X, eu teria todas as condições de estar protegido. E então minha mãe me dedicou a eles dois. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí me lembrei, depois, que um desses padres, recentemente, o secretário de Direitos Humanos, não permitiu que o cortejo afrodescendente da religião afro, aquele que Mãe Angélica faz, que desce para a lavagem das escadarias da catedral, não permitiu que entrasse. Não sei se foi o padre Justo, que foi um padre desse aí. Não, o padre Justo não, parece que ele permitia. E aquilo me revoltou muito, por conta do sincretismo. Depois eu não conseguia concluir a música, ficou faltando o refrão. De noite eu disse, Roquinho, será que Rafael não podia ajudar? Rafael não tinha entrado na música ainda. Rafael é o crooner do grupo, que é irmão dele. Rafael, então, mandamos a letra, a música, mais ou menos pequena. Rafael mandou o refrão com o lalaiá, lalaiá, lalaiá. E eu fui até a praia. Eu saí para caminhar. Eu estava saindo em plena pandemia, foi ano passado, em plena pandemia, eu saí no meio-dia. Foi mais ou menos para fazer um ano agora, em maio. Eu saí para caminhar meio-dia que não tinha ninguém, ainda assustado com o que diabo era essa Covid. Quando eu cheguei na beira da praia, fiquei vendo muito gavião. Engraçado, ali na praia 13 de julho, que hoje não é Baiaba, você conhece aquela outra música minha. E aí, quando eu fiquei lá, quando eu comecei a ver os gaviões e o lalaiá de Rafael ressoando na minha cabeça, e a música. E aí veio a letra. Veio a letra e veio no sincretismo, veio numa oração a Iemanjá. E aí o nome da música, que é Meu Samba e Oração, quando veio, eu corri, Jorge, e ali na beira da praia, na parte mais que a maré estava secante, e eu escrevi os versos na areia, para não esquecer, voltei para casa, peguei meu carro, que eu estava sem nada, peguei meu celular, voltei lá e fotografei os versos. E aí saiu a música, e saíram os versos do Meu Samba em Oração, que eu conto mais ou menos, que a música como é que é? Que é mais isso aqui, ó. Só um pedacinho. Tará. Que é para minha mãe. Ela sempre me dizia, cabe tudo em oração. Quem a mim pede a bênção, tem de Deus a proteção. O menino se dedique ao samba e à oração, mas faz por quem samba e a Deus se lembra, vive sempre em proteção. Eu, porém, era tão moço que nem sempre compreendia. Minha avó, nome de santa, minha Santa Avó Maria, que hoje lá do céu me olha, em feitio de oração. Esse samba eu agradeço, toda a sua proteção. Toda a sua proteção. Beira do mar, eu vou levar oferenda. Na beira do mar eu vou levar oferenda de amor. E nessa cadência, o samba que é prece, sou seu trovador. Na beira do mar eu vou levar oferendas de amor. E nessa cadência, meu samba que é prece, sou seu trovador. Então, essa música era exatamente isso, né? Na beira do mar, que eu acabei de falar para você, era exatamente isso. Isso era minha mãe Maria. Essa música foi dedicada a ela. Então, a gente deve publicar agora, no centenário dela e do meu pai, somos todos dois de 1982, minha mãe é do 5 de maio, fará 100 anos esse ano,
Meu pai faz em dezembro, ela era mais velha do que meu pai, e tão religiosa que quando minha mãe teve o primeiro, a possibilidade de operar o coração, depois de um cateterismo que não deu certo, ela disse que não. E no coração dela, só quem mexia era Jesus. Isso cortou 5 anos até morrer. Então, era essa mulher que criou todos os 10 filhos, e mais Maria Pequena, os 10 biológicos, e mais a filha adotada por ela, todos com um zelo e uma dedicação muito grande. Uma mãe firme, mas uma avó doce, uma sogra maravilhosa, e tudo. E tão religiosa que eu já contei também para você essa história, que ela me achava que eu era um andrião e que não queria, e pedia que eu me espelhasse em Santo Agostinho. E dizia sempre que quem converteu Santo Agostinho para sair do pecado foi Santa Mônica, e no final eu acabei com Mônica. Minha mãe, uma praga de mãe, no bom sentido, pega. Era isso, Marial. Veja, é interessante. Eu sempre fui, na verdade, eu fui um filho um pouco rebelde. Primeiro, eu não era o Caxias como Terezinha. Terezinha, papai já nasce com Terezinha, aquela filha brilhante. Terezinha, o apelido de Terezinha era Potência. Eu fui um filho mais ou menos rebelde, porque primeiro, eu não era, minha mãe quis me botar na religião, para valer. E aquilo me encheu tanto o saco de noites, criança de 9, 10, 8, 9 anos, indo para o mês de Maria, no Arquidiocesano, aquilo tudo, que aquilo me botou um pouco arredio. Depois eu não era o estudante, porque Terezinha é brilhante, né? Aquela coisa. Primeiro dia que ela meteu o pé na faculdade, até se formar, Terezinha foi o primeiro lugar a vida inteira. Eu já disse a você que foi a única pessoa da área de história que conseguiu a maior nota do vestibular e, quando se formou, tinha a medalha do mérito cultural. Sempre era os outros cursos, etc., e Terezinha bateu. Então, Terezinha era fora de curva. E eu queria outras coisas. Fui para o Interact logo cedo, com 13 anos. Fui para outra coisa, fui jogar bola, fui jogar basquete. Eu não sei se já lhe contei sobre minha história de atleta de basquete, jogo da primavera, de campeão de basquete. E aí eu entrei em outro campo. E minha mãe dizia que às vezes dizia que eu era mandrião e tal, eu tomei muito cascudo dela. Mas era uma forma de educar e estava certo. Eu era briguento. Eu me lembro que uma vez eu tomei um soco, eu brigava, eu tomei um soco e tinha umas brincadeiras mais bestas do mundo na minha infância. O cara botava uma pedra, botava aqui é a sua mãe, aqui é a sua mãe. Aí você chutava a pedra do outro, chutou a mãe do outro. O cara ia para o soco. Que coisa mais imbecil. Ou então tinha um negócio, casca de jegue, sua mãe é casca de jegue, não, casca de jaca, o jegue te come. Eram as expressões da época, né? Alcides Melo tinha uma música que faz, qual é o pó, qual é o pó, qual é o pó? Meu pai de beck e sua mãe de fentrefó. Então, havia essas pulhas, que Alcides chamava as pulhas, que ele compunha muito bem, sempre compõe. E eu brigava na rua, eu me lembro que eu briguei com o gordinho Marcelo, eu brigava sempre bater em Marcelo. Tinha assim um amigo meu que incentivou dessa briga, e quando o Marcelo partiu para mim, Marcelo deu um soco, pô, o soco pegou no olho, não sei se esquerdo ou direito, e eu caí. Eu praticamente, o cara era gordinho, eu magrelo. Pô, quando caiu, o olho inchou. Inchou que ficou o hematoma mesmo. E a partiram, os outros se separaram e tal, e eu apanhei de Marcelo, eu chorando. Fui para casa, eu devia ter meus 10, 11 anos. Quando eu cheguei em casa, tomei outra surra de mamãe, porque briguei na rua. Então, eu apanhei na rua e apanhei em casa. Marchei o 7 de setembro, foi na véspera de 7 de setembro, com o olho, e a maior vergonha da vida, eu marchando e todo mundo, aquele ali apanhou, tomou um soco, e eu, um, dois, três, quatro. Então, então eu tinha essa coisa, né? Mamãe brigava muito. Meu pai era aquela coisa também, eu era admiração. Meu pai, eu era admiração pelo lado intelectual, sabe? Minha mãe era o sargentão que tomava conta, então havia isso. Eu só vim compreender a grandeza mesmo da minha mãe já na fase já minha de idoso, praticamente, depois de um tempo. Quando eu fui morar em São Paulo, comecei a fazer as coisas, e ela, dedicadíssima a vida inteira a gente, as coisas que ela guardava, o carinho, sabe, tudo, as fotografias anotadas, recorte de jornal, aquilo tudo que ela tinha. E
E aí eu fiquei compreendendo outro detalhe interessante, delas duas, dela uma coisa interessante, dela e de meu pai. Rapaz, eu não pedi autorização para invadir minha casa, o Bloco da Paz. Eu fazia a sede lá. Descia a turma do Morro do Quilombo, ali todo. Descia as pessoas da Zona Norte, da Zona Sul, todo mundo. A casa se transformava na sede. Entrava todo mundo, entrava e saía. E ali, mas era tão tranquilo, ninguém mexia em nada. No fundo tinha uma mangueira, todo mundo ia para banho. Mamãe ali ajudava, rapaz, ela e papai. Uma invasão total do Bloco da Paz. E ela não estava nem aí, as festas de aniversário, ela curtia, ela vivenciava a vida dos filhos. Tanto que ela era amigo de todos os amigos meus, de todos os amigos dos meus irmãos, são uns 10, e você multiplique 10, no mínimo por 5, aí dá 50 pessoas, no mínimo. E isso era ela. Agora, inegavelmente, o lado intelectual, e sobretudo porque papai teve, depois que minha mãe faleceu, eu me aproximei mais ainda de papai. Então, esse final de vida de papai, eu digo, esses últimos 10 anos de vida dele, foram 10 anos de muita amizade, minha com ele, sabe? Eu até peco, porque meus irmãos diziam que ele me adorava quando eu ia, e eu às vezes faltava tanto, e papai estava triste. Minhas irmãs diziam, rapaz, ele muda. Quando eu chegava, que eu via, eu já puxava um assunto, puxava, forçava a barra dele, falava de Castro Alves, lia uma poesia, puxava um assunto mais louco. Você ouviu isso assim? Quando ele estava taciturno, dizia, o quê? Tal coisa assim, assim. Aí eu puxava um assunto da política, puxava ele, já vivenciava, já ficava aquilo. E aí, quando eu saía, a turma de minha mãe ligava, é outro, vem, você tem que vir diariamente, porque ele muda. Então, a gente virou, assim, os grandes amigos. E, e ele, embora me censurando aquele meu lado boêmio mais cedo, quando eu fui, nem conhecia a Mônica ainda, quando eu me separei, ele era muito amigo de Paulinho, ele tinha uns confidentes, e Paulinho dizia, Luiz Eduardo é a minha vingança. Mais novo, porque ele era um homem de uma mulher só, então eu fui até depois me aquietar com Mônica, mas eu fui o Santo Agostinho antes da conversão. Então eu tive isso. Agora, inegavelmente, eu hoje tenho esse amor dos dois, com lados diferentes, mas por conta desses detalhes, meu apego maior sempre foi a João Oliva, nesse aspecto da convivência intelectual, disso tudo, e também porque com minha mãe, com meu pai, eu não tive com quem dividir. Com minha mãe, eu dividi o amor com o Twin, que eu já falei para você. Aquela senhorinha que eu me emociono, né? Que eu dividi esse amor. Então, eu tenho tanto amor por minha mãe como tenho por Twin. Twin, diria que foi minha ama seca, minha outra mãe espiritual. Então, eu me emociono com as duas. Então, eu dividi esse amor com minha mãe quanto em Maria Bertolina de Jesus. Então, se eu dividir com duas mulheres sábias, fantásticas, uma culta e outra completamente analfabeta, mas de sabedoria imensa. Ave Maria Bertolina de Jesus, Ave Maria Alves,